Falo que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Já há algum tempo que eu não venho às segundas-feiras. Estou vindo mais de terça-feira, mas é muito bom rever a todos. Tem muita gente nova que eu não conheço. Então, sejam todos bem-vindos, né? Bem, o Evangelho de Jesus, ele nos traz remédios que nós necessitamos para nos mantermos saudáveis, equilibrados, tanto na parte física, mental e espiritual, né? Porém, muitas vezes nós insistimos em não segui-lo. Jesus veio, o próprio Evangelho de Deus em pessoa, nos trouxe todos os ensinamentos, a doutrina espírita está aí, mas nós ainda caminhamos a passos bem devagar, né? O livro Leis do Amor, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel vai nos dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que as mágoas, as irritações, raivas, rancores, né, atritos, desesperos, são emoções, são sentimentos e pensamentos desordenados que terminam causando crises em nós e vai nos adoecer também espiritualmente. Essas lesões vão provocar no nosso duplo etérico, que é aquele campo energético que envolve o nosso corpo físico. E daí do campo espiritual vem para o corpo físico. E se nós não cuidarmos, nós vamos adoecer. E a doutrina espírita vai estar dizendo também que, estou preocupada aqui com a plataforma, vai nos dizer que a maioria das doenças, a não ser as doenças kármicas, ela vem realmente primeiro do adoecimento espiritual. Depois elas migram para o corpo físico. Como eu disse, esse nosso estado desordenado, desequilibrado, vai atingir o nosso duplo etérico. Não estou falando do perispírito, duplo etérico, que vai formar rupturas que vão atingir o nosso corpo físico. É disso que a gente está falando. E a doutrina espírita também, ela vai pontuar, além do Evangelho de Jesus, outros remédios para nos auxiliar na nossa caminhada e seguirmos mais saudáveis, mais equilibrados. Eu vou citar alguns, né? Alguns desses remédios, que seria a prece, o Evangelho no lar, a prática do bem, né? E também a gente vai estar falando do trabalho no bem e do passe. O passe. O passe, e a gente vai estar falando nessa noite, vai estar abordando nesta noite sobre o passe espiritual, os efeitos e resultados. Bem, a nossa intenção não é aprofundar esse assunto, até por conta do tempo, e também porque não se trata de um curso de passe, que deve se aprofundar e se alongar, mas trazer alguns elementos importantes sobre o passe, porque todos nós conhecemos o passe na prática. Vamos lá na sala, tomamos o passe. Mas a gente quer saber, por exemplo, o que é o passe? Qual o conceito de passe? Sem muita formalidade, a gente vai dizer que o passe ele é um ato de amor.
ele é uma das grandes bênçãos que o Espiritismo trouxe para a humanidade. E se eu for falar de uma forma mais técnica, eu vou dizer que o passe na casa espírita, ele é uma transfusão energética, né? Alterando o nosso campo celular. E como seria isso para a gente entender melhor? Quando nós adoecemos, necessitamos de uma transfusão de sangue, por exemplo, tem os doadores e aí a gente recebe a transfusão de sangue, não é assim? O passe ele segue mais ou menos essa mesma ideia. Quando nós estamos, por exemplo, num momento difícil, desequilibrado, com os pensamentos ordenados, situações que nos acontecem, que nos deixam debilitados, a gente vai procurar o passe para que eu que sou passista, o médium passista, ele vai transferir a sua energia, o seu magnetismo, os seus fluidos vitais, juntamente com os fluidos espirituais, dos benfeitores espirituais que trabalham no passe para o assistido. Então, o passe na casa espírita há essa conjugação de fluidos vitais do próprio médium, magnéticos, e dos fluidos espirituais, para que se produza o efeito que se quer, que é uma harmonia, um equilíbrio do nosso campo espiritual, das nossas emoções, da nossa parte mental e também da parte física. Allan Kardec vai mais adiante, ele diz assim, que nas cabines de passe, a harmonização pode-se haver lá a substituição das células maçãs por células sãs. E aí a gente tem, por exemplo, essa substituição, né, que vai nos favorecer. O passe, então, ele é terapêutico, ele é uma ferramenta para nos auxiliar no nosso reequilíbrio. E, portanto, nós dizemos que o passe na casa espírita ele é misto, porque ele une esses dois elementos. Muito bem. A gente tem algumas observações que a gente vai fazer mais por final, havendo mais tempo. Então, Léo, quando que eu devo tomar o passe na casa espírita? Justamente quando eu senti essa necessidade, né? Essa desorganização em mim, eu não estou me sentindo bem, então eu vou à procura do passe. E como que isso acontece? Eu venho à casa espírita, né? E aí eu passo por uma orientação, as pessoas que me recebem vão conversar comigo e vão, né, pontuar alguns tratamentos. Quantos tratamentos eu vou necessitar? Quais os dias? Qual o tipo de tratamento? E aí eu vou passar, então, a vir à casa espírita para receber esse tratamento. Veja, o passe espírita, ele é uma terapia, ele é um tratamento. Mas a casa espírita, apesar de disponibilizar o passe para todos, não é obrigatório. A casa espírita não faz do passe um ritual. Porque se eu vier na casa espírita, por exemplo, venho assistir uma palestra. A gente sabe que quando a gente inicia, a gente adentra a casa espírita, a espiritualidade já começa a nos auxiliar. E a gente sabe também que aqui, durante a palestra, todos aqui já começam sendo assistidos. E que às vezes, cirurgias espirituais acontecem aqui mesmo. Então, se eu estou bem, eu venho na casa espírita para assistir uma palestra, há necessidade de eu tomar um passe? Não, né?
Não que ele não esteja disponível, está disponível. Mas eu não sinto essa necessidade. Uma vez, eu fiquei pensando sobre isso. Tem uma expositora que eu gosto muito que vem à casa, né? Eu não vou dizer o nome dela, porque... E aí, nós, quando fazemos a palestra, a gente vai tomar o passe, até para, né, uma sobrecarga de energias, uma energia a mais. Mas ela nunca ia na câmera de passe. E eu ficava me perguntando, por que será? E a gente vai estudar, né? A gente vai ver. Porque ela não tinha necessidade. Então, ela não ia na câmera de passe. Ela terminava a palestra, se despedia de todo mundo e ia embora. E está tudo certo. Outros palestrantes sentem a necessidade, vai na câmera de passe e toma o passe. O que eu quero dizer com isso? Que o passe, ele é uma terapia que não é obrigatória. Nós tomamos quando nós necessitamos. E que mais ainda, a gente recebe o passe para nós nos reequilibrarmos, seja do que se trate. Mas o passe não pode criar em nós uma dependência. Porque o passe vai atuar no efeito, eu estou me sentindo mal, eu não sei direito, mas o que está acontecendo comigo? Então, o passe, aquela situação, aquele problema que acontece, que está acontecendo comigo, é um problema meu, que eu preciso refletir sobre ele. E o passe, o tratamento espiritual, vai me ajudar a me reorganizar para que eu mesmo tenha condições de ir resolvendo essas situações internas minhas. Porque senão eu vou tomar o passe, vou fazer o tratamento e daqui a pouco eu volto novamente a adoecer, a me desequilibrar. Então eu gero uma certa dependência. Volto a dizer, o passe está aberto a todos, mas o passe não é obrigatório, não se trata de um ritual na casa espírita. É quando nós necessitamos efetivamente do passe como tratamento. Tudo bem? André Luiz, no livro Opinião Espírita, ele vai dizer também que o passe é um apoio para todos os outros tratamentos. O que ele quis dizer com isso? Que se eu estou com problema físico, eu procuro um médico e aí eu vou fazer o tratamento na casa espírita, eu não devo suspender o tratamento do médico, o remédio. Tem que caminhar ao mesmo tempo. Lembra que nós falamos que quando há um adoecimento físico, eu adoeci primeiro no campo do meu espírito, no duplo etérico. Então, eu preciso trabalhar os dois. A gente vê que muitas pessoas com doenças graves estão em tratamento e às vezes não procuram uma outra terapia. E aí dificulta, porque precisa realmente desse tratamento na parte espiritual. Tem que caminhar junto. Então, estou com problema orgânico, físico, mas e o meu duplo etérico? Como é que está? Como é que está o meu perispírito? Então, eu preciso unir os dois tratamentos. O passe espiritual vai atuar de dentro para fora, o remédio vai atuar de fora para dentro. Ok? Estão me ouvindo bem aí atrás? Tá? Tá. Léo, como é que começa? Como que é o passe? Quando começa e como termina? Será que o passe é só eu chegar ali na salinha de passe, sentar e tomar meu passe e vou embora? Eu não participo do processo? Então, como que é isso? Bem, a gente vai ver tanto do lado do médium quanto do lado do assistido. Ambos têm responsabilidades, ambos têm compromissos com esse tratamento, né? Vejam que não é só os fluidos vitais do médium, nós temos aí a parte espiritual que está trabalhando junto com o médium. Então, para facilitar, digamos assim, o desligar,
harmonia dos médios passistas, o que a casa espírita faz? Principalmente a nossa casa. Meia hora antes de iniciar a palestra, o pessoal, a turminha se reúne lá na sala de passes e vai fazer o quê? E vai se preparar para a tarefa do passe. Como que se faz isso? Com uma prece, uma leitura das obras de Kardec, um outro livro das obras complementares, vai comentar sobre aquele tema e depois se faz uma prece de encerramento naquele momento. Isso antes do assistido entrar na sala de passe. Então, é uma tentativa de harmonização do ambiente e dos médios passistas que vão trabalhar no passe. Importante também para o médium passista o quê? Ter essa disposição sincera de se doar, vontade mesmo de auxiliar, porque ele vai estar doando o seu magnetismo vital, seus fluidos vitais. Então, ele está fazendo uma doação dele com o plano espiritual, com os fluidos espirituais. Então, quando ele vai iniciar o tratamento de passe, é sempre muito bom ele fazer uma prece, pedindo a Deus, aos benfeitores espirituais, pelo aquele assistido, que ele possa receber as bênçãos para a sua cura. Como que se faz isso? Eu falei que o passe na casa espírita, ele é misto, então, e é de imposição de mãos. Então, o passista se coloca à frente do assistido, com as mãos sobre a cabeça e faz a doação. Uns 15, 10 centímetros por uns 2 ou 3 minutos, mais ou menos. É isso que acontece. Mas ele pode também se colocar ao lado, fazer essa doação de energia sobre o chakra coronário e o cardíaco. Vamos lembrar que o passe de imposição de mãos, ele pode ser colocado, colocado as mãos em qualquer região do corpo, porque ele vai fazer a doação naquele ponto e aí a espiritualidade vai fazer outra parte. Então, é importante que o médium passista se coloque nessa disponibilidade de doação amorosa, que faça essa evocação ao alto pelo assistido e que faça realmente com amor, com dedicação, esta doação. E como que é a posição do médium, do assistido? Qual é a participação dele no processo do passe? Bem, o assistido, ele precisa também estar receptivo a essa doação, ao tratamento, Ele necessita acreditar que realmente ali ele vai receber os fluidos, o tratamento necessário para o seu melhoramento, para a sua cura, Então, ele precisa ter vontade, ele precisa ter fé e também merecimento. Enquanto estiver recebendo o tratamento, se colocar também em preces, fazer essa ligação com o plano espiritual. Então, são essas posturas que vai favorecer todo o tratamento, com o passe. E aqui eu listei algumas sugestões para os assistidos para melhor aproveitar o passe. Então, chegar um pouco mais cedo para ir se envolvendo com o ambiente que está já previamente preparado. Assistir a palestra com atenção à essência da mensagem. Ter vontade de receber o passe e fé na potência da ação. Buscar ter a mente e o coração pacificado. Buscar pensamentos positivos, se desprender dos pensamentos não tão bons que possa acompanhá-lo. Buscar não se distrair, mas focar naquele momento, naquela oportunidade dele estar recebendo todos os benefícios que vêm do médium e da espiritualidade. E também ficar em prece. Bem,
aí a gente vai falar sobre os tipos de passe. Eu falei do passe de imposição de mãos, né? Que é o mais usual na casa espírita. A gente fala que é o passe misto, da doação de fluidos vitais com a doação de fluidos espirituais, né? Com a imposição de mão, mas também há outros passes. Há o passe coletivo, né? Normalmente, quando há muitas pessoas e poucos passistas, às vezes acontece. Ou quando na casa espírita está tendo um evento em que todos querem participar, inclusive os tarefeiros também. Então, se faz, né? Se diz que vai ter um passe coletivo. E não há prejuízo nenhum. Por quê? A espiritualidade está presente e ela vai manipular os fluidos vitais dos médios presentes para fazer essa conjugação para beneficiar a todos que necessitam do passe, né? Bom, nós temos também o passe à distância. Por que o passe à distância? Porque às vezes as pessoas trabalham, não conseguem chegar no horário para o tratamento. Às vezes elas estão muito adoecidas, também não conseguem, moram muito longe. Então você, né, que quer fazer essa caridade, auxiliar, vai dizer para, olha, o passe normalmente começa às X horas, esteja em ligação, em sintonia, para que você possa receber o passe. Porque, gente, não adianta nada eu ter boa disposição, boa vontade de auxiliar alguém, um familiar meu, e eu simplesmente, né, vou mentalizar e fazer o passo à distância. Entro na sala de passo, fazer a distância. Não há conexão. Precisa haver essa conexão para que a pessoa possa receber esses fluidos energéticos. Também nós falamos também, e nós temos aqui na casa as vibrações à distância, que não deixa de ser um passe, né? A gente vem até nos grupos de WhatsApp, ainda continua, né? Lista o nome das pessoas que necessitam. A equipe aqui de passistas se reúne naquele horário e faz a doação. Funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Também tem o autopasse. O autopasse é aquele que você pode fazer como? Eu não preciso nem fazer gesto nenhum, com a minha mente. Então, eu penso que eu estou fazendo uma limpeza em mim mesmo, no meu corpo, né? Duplo etérico, no perispírito, e faz aquela, no meu corpo físico, faz aquela limpeza mental. Todos aqueles fluidos negativos que me envolvem, eles caem por terra. Funciona? Funciona sim. Ou então, depois do banho, toma meu banho, imagino, né? Aquela água caindo sobre mim, limpando todas aquelas energias, aquele mal-estar que eu esteja sentindo no momento, descendo por terra. Também é um passe que a gente chama de autopasse. E tem outro passe que nós chamamos que é o passe de sopro. Não é muito usado na casa espírita, por exemplo, né? Raramente se usa. Porque o sopro? Ele tem duas funções. O sopro, né, você faz com a boca semiaberta para dispersar a energia, que é o sopro frio, ou para concentrar a energia naquela região adoecida. A gente não costuma utilizar, e a maioria das casas espíritas não, mas também é uma forma de passe. Sabe quem usa muito esse passe? Quem pode me dar uma sugestão? As mamães fazem muito isso. Quando a criancinha cai, rala o joelho, machuca o dedinho, ela vai lá, sopra. Vai passar, já passou. E passa mesmo. Porque ela está doando o seu magnetismo. Aí você vai falar assim, Léo, e o espiritual? O anjo da guarda de criança trabalha 24 horas. Não tem descanso. Então, os fluidos espirituais vão estar presentes e passa mesmo. Quem é mãe sabe, já fez essa experiência, não é? Passa mesmo. Bem, eu acho que esse microfone para mim ficou meio estranho. Não estou acostumada ainda, não. Bom, a gente vai falar sobre um ponto, e acho que é um dos últimos itens que eu listei aqui, que é sobre os efeitos e resultados do passe. Os efeitos do passe, ele pode ser benéfico, mas ele pode ser nulo.
e tem alguns que são até maléficos. Bom, os benéficos a gente já sabe, né? O médio passista vai fazer toda aquela sua doação com boa vontade, vai se preparar, principalmente no dia, vai estar ali na câmara de passe à disposição, vai fazer aquela prece por aquela pessoa que está ali, se doando efetivamente, doando o seu fluido vital, e a espiritualidade vai estar atuando também, agregando outros elementos ou modificando para que a gente tenha o tratamento que nós estamos precisando. Então, tem um resultado benéfico quando o passista e a pessoa que vai receber o passe, eles estão nesta sintonia. Cada um está fazendo a sua parte. O assistido de ter certeza que está ali recebendo, né, um tratamento que veio do alto e que aquela pessoa de boa vontade está ali contribuindo. E ele tem confiança que ele vai ficar bom, que ele vai ficar melhor. Então, os efeitos são positivos, né? Agora, tem o passe que ele é nulo. Como que é? É quando ele não é bom nem ruim. É quando o assistido entra na sala de passe e ele mesmo refuta, ressacha o passe, os fluidos que são derramados sobre ele, não penetra nele. Como isso acontece? Por várias razões. Aí a gente vai estar dizendo aqui, quer ver? Eu listei. Ele vai, às vezes por vaidade, às vezes por distrações, né? Ele fica meio seletivo. Acontece, não sei, mas às vezes a gente observa. Tem pessoas que vêm à casa espírita, é só um exemplo, gente, não é taxativo, mas às vezes o assistido vem à casa espírita e fala, eu quero tomar paz com aquele médium ali. Aquele médium lá eu gosto, aquele médium lá é bom. Já tomei antes e eu me senti muito bem. Aí ele vai e senta numa cadeirinha que é outro médium. E fala assim, eu queria com aquele, esse aqui já não gosto tanto. O que eu estou fazendo? Estou me bloqueando para receber aquele tratamento, né? E às vezes corro isso quando eu saio e falo assim, mas eu não senti nenhuma melhora. Realmente aquele passista não era muito bom. Coitado do passista, ele se esmerou, fez o melhor, se doou, mas eu estava pensando em outra coisa, eu não estava pensando no tratamento que eu poderia receber. Eu estava selecionando, como se eu pudesse, o tipo de passista que ia me favorecer. Imagina, o plano espiritual está ali presente, está atuando, né? E às vezes acontece isso. E tem um outro que o efeito, a gente fala que é maléfico. É muito raro, gente. Eu estou citando porque está, né? Nos livros a gente tem que citar. Mas é muito difícil, porque a espiritualidade ela está muito atenta. Quando o médium não está preparado, quando ele vai para o tratamento de passe, ele não está bem fisicamente, ele está com uma situação difícil, mesmo assim ele vai para o atendimento, até por amor, ele tem pouca doação de fluidos, ou então ele está desequilibrado com alguma coisa, o que acontece? Quando isso acontece, a espiritualidade meio que isola ele e recolhe fluidos vitais de outro passista, para que o passe aconteça de forma normal e eu receba aquilo que eu preciso. Mas às vezes acontece que o passista, né, o médio passista, está numa situação complicada com ele mesmo e vai tentar fazer o trabalho de passe, e a gente que é o assistido também está completamente assim na lua, sabe? Está completamente cheio de coisas, situações, e aí há uma sintonia entre os dois. Aí, às vezes eu posso não me sentir bem, porque houve uma sintonia entre o passista e o assistido, e aí pouco a espiritualidade pode atuar, porque a minha participação foi nesse sentido. Lembra? Escolha. Eu estou escolhendo. Qual é a minha participação? Qual é o meu processo no tratamento? Mas a gente vê
E agora, para concluir, por causa até do tempo, a gente pensa assim, nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, para quê? Para expiar os nossos equívocos do passado, né? Para passar por experiências, por provas, para que a gente possa realmente crescer, amadurecer. E muitas vezes nós necessitamos, lembra aquela cena de Jesus, quando ele estava indo para o Calvário, que a cruz pendeu e caiu, e veio naquela hora um sirineu para ajudá-lo. Né? E aí ele pôde respirar e seguir em frente. O passe também é desta forma. Ele está aqui disponível quando a gente tem essas dificuldades na nossa caminhada. Todos nós sabemos aonde é mais difícil, as situações em família, no trabalho, as situações em nós, o que nós precisamos melhorar para ter esse equilíbrio, para que a gente passe, a gente tenha essa existência, essa oportunidade, mas não é só para sofrer, para a gente ser feliz sim dentro daquilo que é possível nesse mundo. A gente não veio para sofrer. Então, o passe é necessário quando a gente necessita. Então, a gente deve e pode procurar, né? E aí eu sempre gosto de lembrar também uma passagem do apóstolo Pedro. Ele diz assim: o amor cobre, remove uma multidão de pecados, né? A gente vai percebendo que, mesmo desconhecendo o nosso passado, as situações que a gente vive, que vai espiando, vai reparando, que a gente não precisa fazer isso só pelo sofrimento. A dor, às vezes, ela é necessária, mas o sofrimento não. Nós podemos reparar todo o nosso passado pelo bem, que é o que o apóstolo Pedro falou. O amor cobre e remove uma multidão de pecados. Então, olha só. Então, a gente vai perceber que no amor a gente pode realmente resgatar todos esses pecados, entre aspas, karmas, né, dívidas do passado, podem ser removidos sim através do amor, através da prática do bem, do amor, né? Aí você pode dizer, realmente Deus me perdoa, então estou livre, estou bem, né? Não, Deus não perdoou você. Sabe por quê? Deus não perdoa porque Ele nunca te condenou, né? Deus te perdoa desde o momento que você errou. Ele nunca descarta ninguém, né? Agora, Deus nos criou e criou as leis divinas. Então, as leis divinas nós nos reportamos e nós precisamos corrigir aquele erro e também ficar quites com a nossa consciência. E olha só, a prática do passe, né, espírita, olha a importância desse trabalho para os médios passistas. É uma oportunidade de exercer o bem, o amor. Aí você que está recebendo o passe fala assim, o passista está me curando. Porém, antes dele te curar, ele está se curando. Ele está se curando simplesmente pela prática do amor, pela sua doação. Então, no passe, na prática do passe, cura-se quem recebe o passe e cura-se quem doa o passe. Aí a gente diz, o amor remove uma multidão de pecados. Muita paz a todos, um ótimo tratamento. Gente, o assunto é sério. É tão sério o passe
que a medicina hoje tem, em algumas faculdades, profissionais estudando essa transferência de energia e o passe. E uma coisa a gente também não pode esquecer, né? Quando Jesus aplicava os passes de cura, ele dizia assim: a tua fé te curou. Então isso é muito importante, que a hora que a gente adentra a sala de passe, a gente esteja acreditando que vai receber essa energia e que vai ser curado. E agora, em agradecimento a todas as informações recebidas, vamos juntos nos unir e vibrar. Vibrar pelos governantes do nosso país para que tomem decisões sábias e favoráveis à classe mais favorecida. Vamos vibrar pelos nossos idosos esquecidos nos asilos, vibrar pelas crianças nos orfanatos. Vamos vibrar pelos nossos familiares, para que tenham um entendimento e acreditem nas palavras de Jesus. E vamos pedir licença e vibrar por nós mesmos, vibrar pelos nossos mentores em agradecimento e na certeza que nos farão invisíveis aos olhos do mundo durante toda a semana e vão nos cuidar, orientar da melhor maneira possível. E agora nos preparemos para receber o nosso passe. Graças a Deus.